Ê, Carluxo, não deve estar fácil dormir, né? Deve estar angustiante o amanhecer do dia e o medo daquele toque, toque, toque. Na porta de sua casa, né, senhor Carlos Bolsonaro? A angústia, aquela ansiedade, aquele trem ruim comendo você por dentro. É consequência, meu filho. É consequência, meu filho, dos seus atos. Se você não tivesse com o que se preocupar, se você não tivesse feito o que parece que fez no verão, nos verões passados, estaria dormindo tranquilo, feliz, numa relax, numa tranquila, numa boa. Mas não é o que acontece, né, Carluxo? A rachadinha que parece que rolou no seu gabinete tá ficando cada vez mais clara. O Ministério Público te cercou e você parece que vai ter problemas. E os problemas não serão fáceis de ser resolvidos. Os processos não serão fáceis de serem respondidos, porque a situação, em particular sua, Carluxo, é bem mais complicada que a do seu irmão, Flávio Bolsonaro, que o seu pai eu não sei se é mais complicada. Mas você não está em bons lençóis, não. Do que eu estou falando, rapaziada? Foi identificado pelo Ministério Público Fluminense do estado do Rio de Janeiro mais de 2 milhões de reais depositados de forma recorrente na conta do Sapão. Sim, Jorge Sapão. Esse é o apelido, como é conhecido, o chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Jorge Luiz Fernandes, o nome dele. Popular, conhecido como Sapão. O Sapão teria recebido 647 mil reais de uma servidora do gabinete do Carluxo, que hoje, circulando, depositando quase 650 mil reais, ela mora numa casa super simples, de tijolo à vista, não tem nem reboco, ó, não tem nem reboco a casa. A casa dela é dividida com uma oficina mecânica e tem mais. Ela vende quentinhas e tá com uma dívida de 15.400 reais. Bom, para quem circula 650 mil reais praticamente, seria muito tranquilo ter uma vida mais confortável, né? Mas ela depositava um percentual expressivo do seu salário na conta do Sapão. Assim como a esposa do Jorge Luiz Fernandes, Jorge Sapão, a Regina Célia Sobral Fernandes, mesmo sobrenome, claro, ela depositou, parcelado em 304 lançamentos, a quantia de 814 mil reais na conta do Sapão. Outros funcionários também foram pegos ali colocando com movimentações financeiras atípicas entre os anos de 2009 e 2018 no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. André Cristina da Cruz Martins, 101 mil reais em 11 lançamentos. A Regina, já falei. Alexander Florindo Batista Júnior, 212 mil reais em 53 lançamentos. O Tiago Medeiros da Silva, 52 mil reais em 18 lançamentos. A Norma Rosa Fernandes Freitas, 185 mil reais em 83 lançamentos. A investigação está robusta. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está sendo muito mais zeloso na investigação envolvendo Carlos Bolsonaro do que foi quando Flávio, porque hoje a ação das rachadinhas está trancada por uma questão de foro. Qual que foi o problema em relação ao Flávio Bolsonaro? Ele era deputado estadual quando o delito, quando o crime supostamente aconteceu, e se transformou em senador, foi eleito senador da República. Então tem uma diferença de foro. Por quê? Enquanto deputado estadual o foro é o TJ, no caso do Rio de Janeiro, TJ Fluminense, enquanto senador é o STF. Isso aí entrou no imbróglio jurídico e hoje essa ação está trancada. Não pode usar aquela quebra de sigilos, não pode usar aqueles dados recolhidos. Aquela investigação hoje ela é imprestável em relação ao Flávio Bolsonaro. Tende à prescrição. Embora os dados do COAF a gente saiba. Tudo a gente sabe. A gente sabe o que aconteceu, mas parece que dali não vai sair nada para o Flávio. Para o Carluxo, não. Tá tudo em prazo, tá tudo certinho. E sabe o principal ponto? Que mais amedronta Carlos Bolsonaro? Ele não tem foro privilegiado. Qualquer juiz de primeira instância, numa canetada, coloca o filho de Bolsonaro, sim, o 02, o Carluxo, atrás das grades. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza?
Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 8, sim, 8 de maio de 2023. Eu começo na maciota, na humildade, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal. Você caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha. Me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Inscreva-se aqui no canal. Sim, inscreva-se agora, clique aí no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Sim, garantir uma rendinha para o youtuber precarizado brasileiro? Meu filho, minha filha, o jeito mais simples é entrar no clube de membros a partir de R$ 3. Eu vou repetir que é muito barato, é baratinho mesmo, é para todo mundo estar aqui. R$ 3, você me ajuda a manter o trampo por aqui. Faça como a Tatiana Alves, que entrou no Clube de Membros. Muito obrigado, Tati, pela presença. Agradeço de coração você ter entrado aqui no Clube de Membros. A Tatiana Alves, faça como a Tatiana e faça como essa rapaziada, gente fina, elegante, sincera do Clube de Membros e me ajude a garantir o trampo por aqui. Agradeço mesmo a presença de todas e todos diariamente no Clube de Membros. Você que está por aqui, já deixou o like, evidentemente. O like sem patriotagem, hein? Assistir o vídeo e não deixar like é coisa de patriota. Não seja um patriota. Não faça uma patriotagem. Quem assistir a live de sexta sabe do que eu tô falando. Homenagem ao Ronca Ronca. Se você não ouve o Ronca Ronca, deveria ouvir. Maurício Valadares criou essa expressão. Quando o cara tá aí meio assim, naquele vai, não vai, naquela posição meio dúbia, isso é uma patriotagem. Quando quer fazer uma picaretagem, é uma patriotagem. Temos um novo sentido a palavra patriota. Obrigado por eu ter aprendido isso com o Maurício Valadares do programa Ronca Ronca. Vocês têm que ouvir, cara. Vale muito a pena ouvir o Ronca Ronca. Preciso agradecer, na verdade, pedir primeiro para você que priorize os seus hábitos de consumo as empresas que apoiam o jornalismo independente praticado no YouTube. Por quê? Velho, é gente que pensa como a gente. É gente que está na defesa do Estado Democrático de Direito, está na defesa da democracia, está contra a ascensão da extrema-direita e financiam, ajudam, cara, bancam o trabalho do jornalismo independente aqui no YouTube. Quer um exemplo disso? Um belíssimo exemplo? Estou falando da H3 Eventos e Tecnologias. Bom, se você não está ligado, deixe-me lhe contextualizar. É uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento. Por exemplo, você vai precisar alocar equipamento audiovisual, projeção, sonorização, iluminação informática e muito mais, é na H3. Você está organizando um evento de pequeno, médio ou grande porte. Não interessa o porte. A H3 vai lá analisar, o Herbert vai lá, ver qual que é a sua demanda, o que você precisa e garantir os melhores produtos no melhor preço para você. Você vai precisar alugar um telão de LED, uma projeção, massa, um equipamento de som, uma sonorização, uma iluminação bacana. Você vai fazer uma live, vai precisar de uma internet bala, vai precisar de uns equipamentos, uns computadores bala para garantir qualidade, para quem está lá assistindo no local e para quem está de casa, para quem está de forma remota. Pois é, a H3 pode lhe ajudar nessa. Os melhores produtos, tudo de altíssimo nível, no melhor preço do mercado, é na H3 Eventos e Tecnologias. Peça um orçamento e confira. H3, a melhor e mais barata solução tecnológica para o seu evento. Muito obrigado pelo apoio, H3. Valeu mesmo, muito obrigado você que está por aqui, já deixou o like. Voltemos ao caso do Carluxo. Lá no começo do vídeo, até me alonguei um pouco, contextualizei bastante para vocês a questão das rachadinhas e já coloquei as diferenças do caso Flávio Bolsonaro para o caso Carlos Bolsonaro. É claro que a gente está falando de uma família politicamente influente, que eles têm acesso a fontes também, né? O jornal o Globo, que teve esse furo de reportagem, é claro que a família Bolsonaro e a forma como eles instrumentalizaram muitos aspectos da investigação, muitos órgãos de Estado, provavelmente eles têm acesso a isso, talvez a dados que o Ministério Público já saiba, que nós ainda não sabemos enquanto sociedade, porque isso corre em segredo de justiça. E a defesa de Flávio Bolsonaro, veja você, eles nem entraram no mérito da questão da rachadinha, questionando o jornal Globo. Eles questionaram o vazamento. E é o seguinte, isso que de fato não poderia ter vazado, que se investigue e chegue em quem vazou. O jornalista que teve acesso a isso tem o dever de publicizar, de publicar esse material, que é um grande furo de reportagem. A coisa para o Carlos Bolsonaro está muito feia, rapaziada. A investigação está muito bem feita e já está muito lá na frente. Comprovou-se já que o Sapão, aquele que eu falei lá, o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, pagava contas pessoais do Carluxo. A gente não sabe ainda se com recorrência mensal, se foi uma coisa esporádica, porque até então
o que o Ministério Público já coletou de provas é que sim, tinha rachadinha. Agora, o Carluxo pode alegar que não sabia e botar tudo na conta, na responsa do Sapão, o seu chefe de gabinete, o Jorge Sapão, ou caso seja provado o vínculo de pagamentos por parte do Sapão, de contas do Carluxo, de adquirir um imóvel, por exemplo, e colocar no nome do Carlos Bolsonaro, ele se complica pessoalmente nessa também. E olha, tá muito difícil Carluxo escapar dessa sem encarar uma consequência penal dos seus atos. E é interessante ver, né, que os filhos de Jair Bolsonaro, os 3 políticos, o Flávio, o Carlos e o Eduardo, só existem politicamente por causa do pai, né? Isso é muito claro. Foi o carisma, foi o jeito de Bolsonaro se colocar no debate público, que teve como consequência ele levar os filhos para a política. O Carluxo é lançado vereador para derrotar a própria mãe, e derrotou. O voto de Bolsonaro na cidade do Rio de Janeiro, que por onde ele começou, ele foi primeiro vereador, né? Se lembra? Quando ele sai, ele é expulso do Exército, ele vai para vereador do Rio de Janeiro, ganha, de vereador ele pula para deputado federal direto. E aí vai colocando os filhos na política, né? Primeiro vai a esposa, a então esposa, mãe dos 3 primeiros filhos de Jair Bolsonaro. Ele dá a maioridade para Carlos Bolsonaro, que tinha 17 anos, ele sai vereador com o apoio do pai contra a mãe. Depois eles se restabelecem, essa relação se acalma e tudo, fica tranquila, mas esse é o contexto. O Flávio Bolsonaro sai para deputado estadual naquele trabalho junto às corporações policiais que sempre votaram em Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele era a voz da polícia fluminense na ALERJ, na Assembleia Legislativa. E aí, o Eduardo vai para São Paulo para não concorrer com o pai para deputado federal. E depois o Jair vira presidente, a gente sabe da história toda. Mas a lógica, o modus operandi de mandato vem de Jair Bolsonaro. Ele transmite isso para os filhos. O Queiroz é, digamos, uma herança do pai, Jair, para o filho, Flávio. Também para o Carluxo, né? O Queiroz já também teve funções no gabinete do Carlos Bolsonaro. Ou seja, essas coisas se misturam. A história da Val do Açaí, a história do gabinete do Flávio Bolsonaro, eles aprenderam com Jair. Você não precisa ter dúvida disso. A Val do Açaí é prova disso. O Carluxo, ele está mais enrolado porque o cargo dele é menos protegido, institucionalmente falando. E parece que a investigação, o Ministério Público aprendeu com os equívocos cometidos durante a instrução do processo de Flávio Bolsonaro e não repetiu os mesmos erros. Além de estar num cargo que oferece menos proteção. Você vai para a primeira instância enquanto vereador. Carluxo está muito enrolado. Ele sabe que está muito enrolado. Tanto que está bastante silencioso nas redes sociais. E o peculato, que é o crime que a gente apelidou como rachadinha, estamos falando de peculato, sim, pode colocar Carlos Bolsonaro atrás das grades. O que é o racho? Você sabe, né? Eu acho que é pouco. Quero saber a sua opinião. Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você pensa, o que você acha. Deixe seu joinha, claro. Chegou até aqui, like esperto, like maroto, like que fortalece. Like que faz o vídeo chegar mais longe. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei lá atrás do Clube de Membros. Faça como a Tatiana Alves e entre no Clube de Membros. Muito obrigado pela presença, Tati. Valeu mesmo, seja bem-vinda no Clube de Membros. E tem também essa gorjetinha aqui embaixo, ó. Valeu. Pay, valeu, gorjetinha na veia. E tem o Pix. pablocossa@gmail.com, Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, youtuber brasileiro, meu filho. Aqui é o seguinte, é você financiando, ajudando a pagar as contas do criador de conteúdo que não faz rachadinha, não tem rachadinha, não tem gabinete, não tem essa possibilidade, né, Carlos? Rapaziada, uma ótima semana, a live de sexta foi ótima, sensacional, vários assuntos, cara, discutimos ali. Muita coisa massa mesmo. Tá aí para você assistir. Hoje, não, amanhã eu vou fazer a edição. Vai começar a pintar os cortes aí a partir de quarta-feira. Quarta ou quinta-feira começam a pintar os cortes da live de sexta. Mas se não vacilão, assiste a live, né? O corte é mais para quem quer pegar só o flash. Mas a live inteira faz todo sentido. Beleza? Rapaziada, uma ótima segunda. Uma excelente semana. E termino com o clássico. É nóis.